Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Sequoia Logística, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o Sr. Armando Marquesan, CEO, e o Sr. Leopoldo Bruggen, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da Sequoia, metas operacionais e financeiras que constituem-se em projeções da diretoria da companhia e que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024, passo a palavra para o Sr. Armando Marquesan, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Marquesan, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Anunciamos hoje a divulgação dos nossos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Vamos iniciar pela página 4, trazendo os principais destaques do trimestre. Como divulgamos na última apresentação de resultados, em 28 de março de 2024, concluímos a transação com o Grupo Move3 e já iniciamos a integração entre as duas companhias desde então. Em conjunto com uma consultoria externa, já mapeamos todas as sinergias que iremos detalhar mais à frente durante essa apresentação. Essas sinergias mapeadas superam R$100 milhões de economia anualizada. Além de identificar quais são as sinergias, já estruturamos um cronograma de execução bem definido e já será possível iniciar as capturas dessas economias no terceiro trimestre desse ano corrente. O terceiro destaque, conforme anunciamos no fim do ano passado, concluímos em maio de 2024 o plano de reestruturação com os credores financeiros e, na sequência, traremos maiores detalhes. Por fim, temos o prazer de anunciar o novo Mega Sorter Daemon, um dos maiores e mais modernos sorters da América Latina, que possibilitará mais agilidade e rapidez nas entregas dos nossos clientes, com uma capacidade de processamento de mais de 1 milhão de pacotes por dia. Passando agora para o slide 5, passo a palavra para o nosso CFO, Leopoldo Bruggen, o Léo, que irá dar mais detalhes sobre a reestruturação dos credores financeiros. Por favor, Léo. Obrigado, Armando. No slide 6, trouxemos um resumo de toda a reestruturação dos credores financeiros que teve início em outubro de 2023 e que se encerrou em maio com a integralização de mais de 341 milhões de dívidas bancárias em debêntures conversíveis em ações. Recapitulando o que aconteceu, em outubro de 2023, repactuamos e alongamos as debêntures da terceira emissão com os debenturistas e foram convertidas quase 80% dessas debêntures na quarta emissão, que passam a ser conversíveis em ações. Além da entrada de 100 milhões para capital de giro, e dessas conversões, reduzimos a dívida em 241 milhões. Fizemos também a quinta emissão de debêntures, que captou mais de 16 milhões para capital de giro. Por fim, após a assinatura do Acordo Global com os principais credores financeiros, em dezembro de 2023, concluímos em maio a sexta emissão de debêntures, com a conversão de 341 milhões de dívidas bancárias em debêntures conversíveis, além de alongar 107 milhões de empréstimos com 2 bancos, a uma taxa de CDI mais 2% ao ano e carência de 3 anos de juro e 5 anos de principal. De forma resumida, a companhia capitalizou 582 milhões de dívidas, alongou os prazos de pagamentos de mais de 172 bilhões de dívidas e conseguiu injetar
116 milhões de caixa para capital de giro. Com isso, a companhia ganha fôlego para focar na implementação das sinergias mapeadas e na reestruturação com os credores não financeiros. Passando para o slide 7, devolvo a palavra para o Armando, que irá trazer os principais pontos sobre a integração entre a Sequoia e a Move3. Obrigado, Léo. No slide 8, trazemos os principais indicadores da combinação dos dois grandes operadores logísticos do mercado. Contamos com uma presença comercial relevante, com a cobertura de mais de 5.000 cidades, com uma vasta e diversificada base de clientes combinados, que somam mais de 4.500 clientes, e uma área de armazenagem superior a 74 mil metros quadrados. A nova companhia passa a atender 20 dos maiores players de e-commerce brasileiro, além de especialistas e grandes líderes em suas categorias. Passando para o slide 9, apresentaremos um novo Mega Sorter Demo, que tem previsão para iniciar suas atividades já no final desse mês de julho. Foram investidos aproximadamente 70 milhões de reais, já considerando gastos com infraestrutura, instalação, rede elétrica e outras adaptações físicas. Esse sorter é um dos maiores e mais modernos da América Latina e trará mais agilidade e rapidez nas entregas, garantindo a excelência em SLA, nível de serviço, aos nossos clientes. O novo sorter tem capacidade de roteirização de mais de 34 mil objetos por hora e possui grande flexibilidade, operando de acordo com a demanda e se ajustando aos diferentes tipos de operação e volumetria que poderemos processar nesse equipamento. No slide 10, trouxemos o nosso plano de execução para sinergias já mapeadas, que, como dissemos anteriormente, trará uma economia anualizada de mais de 100 milhões de reais, após concluído todas essas atividades. Como destacamos no item 1, já realizamos nessa primeira semana de julho uma redução planejada de 20% do headcount da companhia, que irá gerar uma economia mensal de aproximadamente 4 milhões de reais. Além dessa iniciativa, temos mapeadas também para acontecer no terceiro trimestre a consolidação e a devolução de CDs, além de renegociações de tabelas de preço, melhoria de processo e renegociação de contratos que impactam diretamente o custo. No quarto trimestre desse ano, teremos também a otimização de 5 malhas de transferências e outros ajustes, que dependem da implementação de tecnologia e outras atividades, incluindo também a parte administrativa, que irão somar uma economia anual estimada de 11 milhões de reais. No próximo slide número 11, gostaríamos de destacar as principais iniciativas para a retomada de crescimento no segundo semestre, com foco total em excelência operacional e em rentabilidade. Como temos dito anteriormente, vamos focar em otimizar as competências entre Sequoia e Move3. Junto, essas unidades atendem os maiores players de e-commerce brasileiro, como também importantes categorias do setor, como eletroeletrônicos, telefonia e outros segmentos. Como parte de nossa estratégia de foco em rentabilidade, estamos priorizando essas unidades de negócio com maior margem e que também entregamos uma qualidade superior de serviços aos nossos clientes. Em relação à nossa estrutura de precificação, vamos revisar os contratos existentes e implementar uma nova abordagem que irá garantir uma estrutura mais competitiva e alinhada com as necessidades do mercado. Além de dar foco e acelerar as atividades comerciais com os nossos clientes atuais e garantir a excelência em SLA e qualidade de serviço entregue. Temos bastante trabalho pela frente, mas estamos confiantes com o plano traçado e em linha com o cronograma esperado. Agora eu devolvo a palavra para o Léo, que irá apresentar o resultado do trimestre. Obrigado, Armando. No slide 13, trouxemos o resultado combinado pro forma do primeiro trimestre de 2024. Como destacado no release, como a transação entre as companhias ocorreu no final de março, as demonstrações financeiras de 2024 ainda não apresentam os resultados das duas companhias. Mas, considerando o resultado apurado da Move3, juntamente com o da Sequoia, tivemos um EBITDA combinado pro forma de menos 15,7 milhões de reais.
Passando para o slide 14, apresentamos o balanço patrimonial das duas companhias combinadas. Essa combinação está revisada pelos auditores independentes. Nesse balanço, ainda não está sendo apresentado o efeito das reversões das dívidas com os credores financeiros da companhia, uma vez que a integralização ocorreu em maio de 2024. Temos um bom trabalho pela frente para garantir um resultado mais forte. Passando para o próximo slide, número 15, apresentamos com mais detalhes os novos membros do Conselho de Administração da companhia e os novos diretores que foram eleitos no primeiro semestre de 2024. No canto superior esquerdo do slide, temos os membros do Conselho de Administração e no lado direito as biografias dos novos membros eleitos na última Assembleia. O senhor Ian Randall e o senhor André Pereira trazem muita experiência e valiosas contribuições para a companhia, com muita bagagem adquirida de experiências profissionais trabalhando entre grandes companhias como a Nestlé, Google, Waze, entre outros desafios consideráveis. Adicionalmente, na ocasião do anúncio do closing da operação com a Move3, foram anunciados 2 novos membros. O senhor Antônio Giuliani, que fundou a empresa em 1992 e agregará muita experiência no Conselho de Administração. E o senhor Guilherme Giuliani, que ocupa uma posição como diretor e traz consigo muito conhecimento, inovação e tecnologia e tem a grande missão de ajudar na integralização das duas empresas. Por fim, no final de maio, entrei na companhia como novo CFO e diretor de relações com investidores para liderar esse processo de reestruturação e retomada de crescimento, com foco total na geração de caixa operacional positivo. Considerando os últimos meses de reestruturação financeira e aquisição da Move3, no canto inferior esquerdo, apresentamos o quadro com a nova base acionária pro forma, já considerando todas as conversões de ações das debêntures emitidas e a entrega das ações para a família Giuliani, conforme anunciado no fato relevante de 28 de março de 2024, em que trouxemos mais informações das condições dessa transação. Passando para o slide 16, eu volto a palavra para o Armando, que irá apresentar os principais desafios para 2024. Obrigado, Léo. No slide 17, resumimos os principais desafios que temos pela frente, mas que estamos confiantes e com o trabalho que temos feito com o apoio dos nossos conselheiros, muito experientes em cada um dos setores, todo o nosso time integrado e junto com os nossos parceiros, clientes e fornecedores, iremos superar esses desafios de curto prazo. O primeiro ponto é justamente a integração entre Sequoia e Move3 com a implementação das sinergias já mapeadas, como já mencionamos anteriormente, pois tem uma geração de valor importante para a companhia. O segundo ponto é a restauração dos credores não financeiros e os passivos tributários que irão garantir o fôlego necessário para a implementação de todas as iniciativas traçadas e, por isso, também precisamos ter uma boa comunicação com os nossos clientes e demais stakeholders. E, por fim, o foco principal de todos esses desafios é a retomada da margem e a entrega da geração de caixa operacional positivo e, dessa forma, garantir melhora de crédito e também a retomada de valor de mercado da companhia. Gostaria agora de agradecer a participação de todos no nosso call de resultados e abrir agora para eventuais perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Leandro Lança, da Universe Business. Por favor, senhor Leandro, seu microfone já está liberado. Por favor, senhor Leandro, ative seu microfone e faça a sua pergunta. Bom dia, eu gostaria de saber como que está o caixa e a geração de caixa nos dias atuais e se ao longo do segundo trimestre a empresa combinada ela ainda continua gerando prejuízos ou se ela já está gerando resultados positivos, lucros. Bom dia, Leandro. É o Léo falando. Nós acabamos de fazer uma captação de 20 milhões, que foi divulgado recentemente, e com esses 20 milhões nós estamos fazendo desligamentos que trarão um retorno, na nossa estimativa, de 4 milhões por mês. Esse desligamento envolve as sinergias entre Sequoia e Move3. Então, em termos de caixa, nós fizemos uma captação recente que está nos permitindo investir na captura de sinergia. E isso tem a ver com a sua segunda pergunta. A partir do momento que a gente começa a capturar essas sinergias, a gente começa a apresentar um resultado mais positivo. O segundo semestre se encerrou há 8 dias, então não deu tempo ainda de capturar essas sinergias. Nós vamos começar a ver melhoras no resultado combinado a partir do terceiro TRI. Então, a gente vai ver um segundo TRI pro forma, sem grandes capturas de sinergias, e vamos começar a perceber essas capturas no terceiro e no quarto TRI. Eu acho que com isso eu te respondi a questão do caixa e também a questão dos resultados futuros. Correto, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Marques, do BTG. Bom dia. Quais as expectativas para o próximo semestre? Obrigado. Leandro, expectativa do próximo semestre, em linha com aquilo que eu comentei há pouco. A partir do momento que a gente começa a investir e capturar as sinergias entre Sequoia e Move3, a gente começa a apresentar resultados combinados mais consistentes, mais sólidos, frutos dessas economias e desses ganhos de sinergia. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz Siqueira, da Black Lemon. O número total de 133 milhões de ações após a conversão já é na base de agrupamento do 20x1 ou ainda no racional antigo? Obrigado. Bom dia, Luiz. A resposta é sim. O agrupamento de 20 vezes está sendo considerado nesse quadro pro forma. Lembrando que esse quadro traz todas as conversões futuras e entregas de ações futuras. Então, se pegar o quadro atual, ele é diferente. Isso daqui já é um pro forma, onde nós estamos estimando todas as conversões futuras para demonstrar o que vai ser a composição acionária futura da Sequoia/Move3. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Leandro Lança. Qual o valor dos prejuízos acumulados para que sejam aproveitados nos lucros dos trimestres seguintes? Há uma estimativa para fins de diminuir tributação? Obrigado. Bom dia, Leandro. A empresa apresenta mais ou menos 1 bilhão e 80 milhões de prejuízo. Por outro lado, ela detém um capital social de praticamente 1 bilhão também. Além de da empresa poder, em algum momento, absorver prejuízo para poder liberar lucro acumulado, a conta de lucro acumulado para distribuição de dividendos futuros. Um outro ponto que é relevante e também faz parte da sua pergunta é a oportunidade de aproveitamento de prejuízo fiscal. A gente tem visto na imprensa transações tributárias com a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde empresas têm conseguido compensar prejuízos fiscais com passivos tributários. Então, existe essa linha de estudo hoje, existe um trabalho que vem sendo desenvolvido para que a gente consiga utilizar mais rapidamente os prejuízos fiscais acumulados na Sequoia. Então, a expectativa nossa é que, no futuro, a gente consiga não só aproveitar o prejuízo fiscal existente, como, de alguma forma, trabalhar na compensação de prejuízo acumulado para liberação de lucro, né, da conta lucro, para fins de distribuição de dividendos. Mas isso daí é algo no médio e longo prazo. No curto prazo, como eu já disse, o objetivo aí é fazer a integralização das duas empresas, começar a trabalhar na geração de caixa positivo através da captura de sinergias e conquistas aí de clientes e mercado. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas.
Nossa próxima pergunta vem de Reinaldo Barreto. Bom dia. A segunda série da sexta emissão era para captar 100 milhões. Conseguiu captar quanto? O valor captado já entrou no caixa da empresa? Obrigado. Bom dia, Reinaldo. Na realidade, a segunda série tinha uma autorização de 100 milhões. Essa ainda está em aberto e foi captado 55 milhões, sendo 5 milhões para giro e 50 milhões para a aquisição da Move3. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Duarte, da Risa Asset Management. Bom dia. Gostaria de entender qual o timeline de negociação com a PGFN. Existe uma discussão já avançada sobre este tema? Obrigado. Bom dia, Matheus. Qualquer projeto envolvendo PGFN requer uma elaboração de informações, uma checagem de informações e todo um trabalho prévio. Esse trabalho vem sendo feito e o que a gente percebe dentro do sistema da Procuradoria é que a capacidade de pagamento da Sequoia ele é bem elevado hoje em dia, o que não é condizente com a geração de caixa e com o resultado. Então, o primeiro passo é preparar laudos, informações, etc., para rever a capacidade de pagamento, para demonstrar a real capacidade de pagamento. E uma vez feito isso, a gente consegue ter aí uma maior clareza em relação aos próximos passos. Então, hoje, não existe um timeline definido, não existe nada formal, tampouco isso foi um trabalho prévio de preparação, de estudo e etc., como eu acredito que vem sendo feito em grande parte das empresas hoje no Brasil, até para aproveitar esse momento ímpar que existe de poder sentar com a Procuradoria e discutir os passivos tributários e equacionar esses valores. Então, não existe um timeline, mas existe sim um trabalho que vem sendo desenvolvido e um grupo de trabalho que está atuando nisso. Eu espero aí nos próximos trimestres poder trazer maior clareza aí quanto a esse tema, mas é algo que está no nosso foco. Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Armando para que faça as considerações finais. Por favor, Sr. Marquesan, pode prosseguir. Muito obrigado, agradecer a todos pela participação. E como o Léo mencionou, nos próximos trimestres a gente já traz atualização tanto de etapas importantes da integração com a MOVE3 e próximos passos do restabelecimento e crescimento da prestação de serviços que a companhia tem junto ao mercado e aos seus clientes. Mais uma vez, obrigado a todos e desejo um bom dia. A videoconferência de resultados da Sequoia está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@sequoialog.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.